Lu, mãe pode gozar? Pode, Lu, e deve. Por favor. Pelo amor de Deus. Estamos aí no nosso terceiro episódio do podcast Pode Lu. E hoje a gente vai falar de um assunto que vai render muita coisa, que é a parte mais linda das nossas vidas, né, Lu? Que é a maternidade. Então, como profissionais e como mães, a gente tem muito que falar aqui hoje com vocês. E aí, Lu, por onde que a gente vai começar, minha filha? Porque é muita mudança. A gente vai começar falando das mudanças. Do corpo, né? Do corpo. E, assim, né, na verdade, muito bem-vindos todos ao nosso episódio número 3. Ai, meu Deus, tá caminhando. E a maternidade, ela transforma a vida da gente, né, Lu? Eu lembro quando eu estava gestando a Mel, que é minha primeira bebê, que hoje tem 9 anos, eu escutei que a maternidade nos vira do avesso e a gente descobre que o avesso é o nosso melhor lado. E eu não sei quem falou isso, tá? Eu li por aí na internet. Não sei se alguém souber, manda pra gente para escrever aqui, né, para referenciar a frase. Mas é isso, porque a gente acha que sabe de tudo, a gente acha que sabe das coisas, a gente acha que controla o tempo, a gente acha que controla as mudanças. E a maternidade, ela é justamente o descontrole. É justamente perder o controle. E desde a gestação, porque por mais que seja planejado, ela pode vir em tempos diferentes, não naquele tempo. Ou demora, ou vem um pouco antes, ou é nada planejado. E quando não é planejado, tem um outro desafio, que é o desafio da mudança repentina. Né? Muitas vezes fora de um contexto ideal, fora de um relacionamento estável. Mas a gestação vem e aí tem algo ali que precisa ser lidado, né? Que precisa ser trabalhado. As intercorrências, né? As perdas maternas, ou então alguma outra intercorrência médica, um mioma, uma endometriose, alguma coisa que é diagnosticada nesse período, tem um câncer, né? Desde do período tentante, né? Então, assim, as mulheres que pensam em gestar e aí descobrem alguma coisa que vão impactar nesse momento, ou vai atrasar, ou não vai. Os impactos emocionais que isso tem e os impactos sexuais que isso traz também na vida do casal. Então, a gente vai falar de tudo um pouco. Vai ser emocionante, vai ser divertido, como sempre. Eu tô com os meninos lá no interior, né? Tô com saudade, então tem que ficar segurando. Você tá falando bonito, eu tô quase chorando. Não chora. A gente tem uma gestante aqui escondida. Daqui a pouco a gente puxa ela pra cá. Não, Isa! Então, a gente vai falar um pouquinho mesmo dessas mudanças fisiológicas que acontecem, né, durante a gestação. Então, a gente tem as mudanças desde o primeiro trimestre, vão dividir em trimestre, né? Porque, gente, eu falo semanas, né? Porque eu aprendi. Então, muita gente briga com a gente, fala em meses. Não dá para falar em meses? Eu vou falar por que a gente não fala em meses. A gestação, ela é avaliada por semanas. E a gestação, ela tem uma datação média de 40 semanas. Se a gente for falar em meses, isso dá 10 meses, se a gente pensar 4 semanas em um mês. Só que não são 10 meses, né? Então, é em torno de 9. Então, por isso que a gente precisa falar em semanas. E aí, a gente divide isso em trimestre. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. E cada período desses trimestres, cada período dessa gestação, vai haver mudanças e essas mudanças vão impactar na vida, né, nas nossas vidas. Então, o primeiro trimestre é horrível. Nossa. A não ser que seja aquela gestante que mata a gente de raiva, que fala que não sinto nada, nem parece que eu estou grávida, que dá uma inveja, porque eu enjoei. Eu também. Até do marido. Do segundo, eu enjoei até o 7º mês. Ai, você teve hiperemese gravídica? Não chegou a ser hiperemese? Só enjoo mesmo. Eu enjoei muito, mas só no primeiro trimestre. Mas, assim, muito eu atendia domiciliar, e eu atendia a manhã inteira. Aí, quando eu chegava na casa da paciente, que era a hora do almoço,
Nossa, e quando eu tava grávida na faculdade Era também, o treva. horário do almoço era triste. Nossa, aí um dia eu cheguei, ó, eu acordava, já acordava enjoada. Eu falava com a minha doula assim, beijo, Lei. É a pior parte, só pode. Porque parece que nunca passa o enjoo. Eu durmo enjoada, acordo enjoada, o tempo todo eu tô enjoada. Qualquer cheiro eu tô enjoada. Eu tive enjoo de um cheiro de um sabonete que eu comprei. O Antônio tinha um bar. O Antônio e meu cunhado tinha um bar. Aí eu comprei um sabonete para pôr no meu estúdio. E eu enjoei do cheiro do sabonete. Eu comprei um galão de 5 litros. Eu falei, ai, toma, Nossa. usa esse sabonete no bar. Pois eu ia pro bar e senti o cheiro do sabonete também. E até hoje eu chego na casa da tia dele, hoje, 10 anos depois. A tia dele usa um sabonete que tem esse cheiro. E eu enjoo até hoje. Não passou nunca na vida. Eu tive de sardinha. Quando eu tava na faculdade, né, em República, e a minha amiga fez macarrão com sardinha. Aquilo, eu senti aquele cheiro de um jeito que é inesquecível. Toda vez que eu cheiro uma sardinha, aquela cena daquele dia me vem à mente de novo. Então, assim, o primeiro trimestre é horrível, porque ninguém sabe que você está grávida, não tem barriga. Aí você está na fila do supermercado morrendo de passar mal, enjoado, querendo vomitar, com a pressão caindo. E no ônibus também? E ninguém dá um lugar, ninguém fala, moça, tá precisando de alguma coisa, você tem que ficar andando quase que com o documento, né? Estou grávida, dá licença. Tem que estufar a barriga, gente. Não, bota a mão nas cadeiras. Mentira, estufa não, tem que forçar. manter o abdômen contraído. Amiga, já usei esse golpe, teve jeito não. Mas, então, o primeiro trimestre é isso. E aí, o que isso impacta, né, dentro da sexualidade do casal? Gente, a mulher tá vomitando, assim, o cheiro do que ela gostava antes. Sono, muito sono. Eu lembro que eu conversava, já Eu apagava. quase bati o carro. Sério? Quase bati o carro na rotatória. Um quarteirão da minha casa eu cochilei na rotatória. Olha que perigo. Nem é recomendado gestante dirigir, mas dirigir. como que fala isso para uma Você mulher acha? que dirige, que é Tô bem, independente? tô bem. Eu também desmaiei na 040 e a minha irmã quase me bateu e nunca mais ela deixou dirigir, porque a gente atende um paciente junto em Melo Viana, que é uns 70 km, que a gente pegava de estrada 3 vezes na semana. E aí eu ia dirigindo, e grávida, e aí um dia eu tô... Lê, tem carro aí. Ela, por quê? Eu falei, porque eu não tô vendo. Eu vou jogar o carro para acostamento. Ela, vem. Como que você passa mal? Eu falei, eu não tava passando mal. De repente, eu parei de enxergar as coisas. Então, assim, é perigoso. Então, tem essas questões que é importante avaliar. Tem as questões hormonais que dá muito sono, né, gente? A mulher tá produzindo órgãos. Uma produção intensa, uma produção gente. muito intensa. E aí dá esse sono, pode dar queda de pressão, né? Então, pode ter essa sensação de desmaio ou até desmaio de verdade. No corpo, né? Na parte física, nesse primeiro trimestre vão ser liberado a relaxina, que é o hormônio para relaxar todo o corpo, para comportar esse bebê dentro do corpo. Então, pode ser que a mulher tenha falseio, ela pode ter dor nas costas, ela pode ter dor no joelho, no pé, por causa disso, mas ainda não tem a carga do peso, né? A sobrecarga de peso. Então, esse é o primeiro trimestre. Para mim, não foi legal, é ruim. E isso vai impactar, claro, na sexualidade, porque a mulher não está disposta. Ela não tem disposição. Precisa deixar de ter intimidade? Claro que não. Então, a intimidade ela é importante, né? E o papel da parceria nesse momento, acolhimento, apoiar, cuidado, mimar bastante. Gente, compra ali um mimozinho, faz massagem nos pés. É o momento de estragar a mulher, viu, Rafa? O Rafa tá ali gravando atento. Então, esse primeiro trimestre tem mudanças sutis, tem mais mudanças no comportamento, tem alteração de humor. A mulher, uma hora está muito feliz, uma hora ela está triste, uma hora ela está com raiva, uma hora ela não quer falar com ninguém, outra hora ela ama todo mundo, ela não quer que toca ela, e as pessoas acham que tem que tocá-la. Tem mulher que gosta, né? A minha prima falava que era igual um cachorro. A pessoa chegava com a mão, ela fazia até assim com a barriga. Eu odiava, e eu tenho pacientes que odeiam também, que ficam tocando. E aí são mudanças sutis, mas elas impactam profundamente até na produtividade da mulher. Então, quem dirá na sexualidade? Porque está sugando a energia, né? A produção da pessoa em si já fica comprometida. E aí, o segundo trimestre é a lua de mel da gestação. Porque o segundo trimestre não está tão pesado, passou essa parte de enjoo, não tem relaxina atuando. A pessoa está bem, todo mundo já sabe que ela está grávida, mas não está grávida demais.
Faz o morfológico. Ai, sabe, tá Fica tudo empolgadinho. bem, faz o chá de bebê, vai fazer o chá de fralda, vai É. fazer o chá revelação, quem faz chá revelação. Vai fazer, vai viver a vida. A lua de mel é a melhor fase. Normalmente, nessa parte, não tem tantas dores, né? Não tem tanto desconforto físico, ainda dores nas costas, dor no quadril, ainda não. Pode ser que tenha. E aí, né? As mulheres que têm dor no primeiro trimestre, a chance de ter dor durante toda a gestação é maior. É? E principalmente no terceiro trimestre. As mulheres que não têm dor no primeiro trimestre, elas tendem a não ter dor no segundo e pode ser que tenha no final. Não é que é normal. Dor né, corporal gente? mesmo. Dor, principalmente qualquer canto. costas, virilha, dor pélvica. Uhum. Tem mulheres que não sentem nada, né? Que é o ideal. Mas imagina, o seu corpo ele está habituado com aquele peso. Uhum. Aí, de repente, você produz um monte de líquido a mais. O seu coração, por minuto, ele bate 3 litros de sangue. A biodinâmica a mais, toda muda, né? Muda. Esse débito cardíaco aumenta. Então, você vai ficar mais cansada. Você tem muito mais líquido circulante no corpo. Você tem uma bolsa cheia de água. Você tem um outro órgão que é gerado ali na gestação, que é a placenta. Um útero crescendo e um bebê lá dentro, cheio de órgãos, todo formadinho. O seu corpo não estava esperando aquilo, ele não estava preparado muitas vezes, por isso a importância da fisioterapia antes, 1 ano antes, né, para preparar esse corpo. 1 ano antes, então. Quem é Ideal. tentante, 1 ano antes, está planejando, 1 ano antes já começar a fisioterapia. Já vai, faz aquela consulta de preparação, porque se tiver que fazer um ajuste, faz antes de gestar, né? Esse é o mundo ideal, né? Pena que eu não conhecia fisioterapia pélvica antes. Como que eu sofri? O mundo real, as mulheres já chegam gestantes. E aí a gente vai lidar com o que está acontecendo. Só com os BO, né? Não tem muita prevenção. É porque a fisioterapia pélvica ainda não é tão disseminada, é muito nova, né? Essa especialidade da fisioterapia. Não é popular. Não sei se é porque eu vivo isso há 15 anos, eu acho que todo mundo sabe. Não sabe. Mas não E sabe. principalmente no interior, igual eu sou de Bar. E é muito... As clientes que compram os produtos da loja, muitas vezes não sabem. Fisioterapia pélvica, como que é? Como que funciona? Não. Mas para a sexualidade, né? Para a sexualidade eu vejo que ainda tem assim, o que você vai fazer? Né? Não, eu acho que elas não têm noção da especialidade ser ali local. Entendeu? Entendem fisioterapeuta como vai mexer com todos os músculos do corpo. Vamos espalhar a palavra. Mas aí a gente trata. Então, normalmente elas chegam para mim ou no início ou no segundo trimestre. E aí a gente vai lidar com o que é, né? Com o que está. Mas aí já dá para prevenir dor, já dá para dar qualidade de vida para essa mulher, né? No segundo trimestre, não tem tanto impacto na sexualidade. É normalmente no segundo trimestre que tem aquele aumento de libido, né? E aí, só que isso é muito individual, é importante, né, eu falar isso. Tem mulher, gente, que não quer ver... Nossa, falar em sexo, pra quê? Não quer ver marido pintado de ouro, não quer ver parceria, não quer ouvir falar. Tem camadas, né? Assistam o episódio 2, que a gente falou disso, dessa percepção sexual. Isso influencia em tudo. E aí tem também uma santificação da mulher gestante, que a mulher não pode ter sexo, porque ela está santificada quando ela está gerando um bebê. E assim, tanto por ela mesma, quanto pelo marido. Então, assim, ele... Nossa, eu não posso tocar nela, porque agora ela é mãe. Então, vira uma outra imagem agora, né? A mulher passa a ser a mãe santificada e ele tem medo ou... né? Para de ver como um ser sexual. Começa a ver como uma pessoa santificada e não quer, né? E, gente, não. E uma outra coisa que eu acho engraçadíssima, acho uma prepotência. O meu marido acha que vai machucar o bebê. É muito prepotente. Não chega. Não alcança. Tá? Tem um bem canal protegido. vaginal, um colo lá em cima, fechado, com um tampão mucoso, e lá em cima desse colo está um bebê numa bolha d'água. Não machuca, tá? Machuca a mãe, às vezes. Tem a dúvida também da questão do vibrador, mas aí a gente só tem um adendo de se a mulher tiver com alguma condição, alguma intercorrência, que a médica já tenha até, como é que fala a palavra? Impedido. Contraindicado. Isso, obrigada. Contraindicado a relação, a penetração,
lógico que não vai usar vibrador. É. Se a condição da mãe tá tudo ok, tá saudável, placenta, tudo bonitinho, colo fechadinho, pode usar vibrador tranquilamente. Porque nessa fase, eu tenho muitas clientes que ficam assim, Lu, posso usar vibrador? Tô grávida, tô subindo as paredes, tô dando paz pro meu marido, queria, né, usar um vibradorzinho assim, só para dar um sossego para ele, um descanso. Não, pode sim. Aí eu faço só as perguntinhas, né? Isso. Já consultou a médica, a relação tá liberada, não tem nenhuma intercorrência, então tá liberado, pode usar. É exatamente isso. Não tem problema. Quando é uma gestação de risco habitual, né, porque toda gestação tem risco, né, Lu? Então não existe gestação sem risco. Existe o risco habitual e o alto risco, que é quando tem alguma intercorrência, uma alteração de pressão, uma diabetes gestacional ali, outras coisas, né? Placenta prévia, enfim. Aí eu tive uma condição que eu não lembro o que foi, que eu tive que ficar meses sem ter relação. Você teve sangramento? Não. Não? Será que a sua placenta era prévia? Ai, não lembro, não sei, não era muito entendida das coisas, né? Nem grava, né? Ai, e aí nem introduzia o dedo, nem toque a médica fazia. Bom, provavelmente Não era lembro uma o que placenta era. prévia, que é quando a placenta ela fica ali perto do orifício ou tampando o orifício do colo. E aí, qual que é o risco da placenta prévia? Descolamento de placenta, risco de morte fetal e materna. Né? Então, assim, aí é contraindicado, a mulher tem que ficar repouso mesmo, repouso absoluto, normalmente. Porque se ela tem um Então era o meu descolamento de caso, placenta, ela não pediu repouso absoluto, ela só Não, pediu... vida Mas, normal, às só não vezes, tinha, só não podia ter penetração, não lembro o que era, cara. às vezes é caô, tá, amiga? Mas assim, não sei. Mas porque se a placenta, às vezes, ela não é prévia total, não tem um risco muito grande de sangramento, mas ela tá um pouquinho no colo, aí pede para não ter relação sexual para evitar, né, de ter algum movimento ali. E não tem como eu saber, né? Eu também não lembro. E pode ser caô também, tá, gente? Infelizmente acontece com frequência. Então tem essas mudanças. Se não tem uma contraindicação, gente, vida sexual normal adaptada. O que vai adaptar? Adaptar Mama as Sutra. posições, gente. Mama Sutra. Mama de mãe, não de mamá. De mama de mãe. Mama sutra. Porque aí, com a barriguinha, às vezes já começa a trazer um desconforto, algumas Exato, posições e tal. Então tem que ajustar para trazer o conforto, mas quanto mais pratica, quanto mais brinca, mais fácil depois. Exatamente. Mais fácil para tudo, né? Assim, melhor recuperação no pós-parto, mais intimidade esse casal tem, né? Porque é engraçado, é legal. Ai, não, peraí, que eu tô sentindo falta de ar, vão virar. E essas coisas que acontecem, isso é legal. Eu vou pôr um biombo aqui para ficar rindo. Tá lembrando de coisas aí, né? Não, é porque eu sou, aqui, ó, do campo de visão só vi uma olhada, assim. Gente. Aí o editor vai ter que editar isso. Muitos casais se identificando com o conteúdo, assim que é bom. Podcast de alto alcance. Já começa perto aqui de nós. Aí, então, se não tem contraindicação, é vida que segue mesmo, é relação sexual tranquila, adaptada, com algumas posições, né? E aí, as melhores posições de lado, de 4 apoios, de pé, né? Porque não vai incomodar tanto, mas isso é único, gente. Então, assim, não é para deixar de fazer, né? A não ser que você não queira mesmo ou tá muito desconfortável, né? Se tiver muito desconfortável, se não estiver tendo, gente, busca ajuda, porque pode ser para além, né, da gestação. Ou então, se tiver, por exemplo, a contraindicação de penetração, lembrar que sexo não é penetração, que você pode ter aí, né, um portfólio sexual maravilhoso, de explorar o corpo, estímulo clitoriano. Não pode? Mas aí não, porque se ela tem contraindicação, a contraindicação ela não pode entrar em orgasmo, porque às vezes é risco de parto prematuro. Mas então a contraindicação é equivocada, porque, por exemplo, no meu caso, né, eu não lembro qual foi a minha intercorrência. A contraindicação era de penetração. Eu não sei o que aconteceu com você. Então, mas então nesse caso, digamos assim, se o ginecologista falar para a pessoa que não pode ter penetração, então ela não pode nem ter orgasmo. Eu não deixaria ter, eu ia orientar a não ter. Porque se o risco for de parto prematuro, o orgasmo ele causa, aspas aqui,
O orgasmo, ele não é capaz de provocar um parto, ponto, tá? Ele não vai provocar um parto prematuro. Mas se essa mulher tem risco de parto prematuro e ela tem orgasmo, ela vai ter contrações uterinas. Entende? Então, se Entendi. tem risco, tem risco. Então, eu indicaria nada, nenhum tipo de orgasmo. Porque aí, nesse caso, até a amamentação eles tiram, quando é alto risco, quando é risco de parto prematuro. Quando a mulher tá grávida amamentando. É, isso. Tá falando, né? Ah, tá. Entendi. Porque uma gestação de risco habitual, ela pode amamentar a gestação toda, né? Foi meu caso. Ela pode ter relação sexual tranquila. Quando ela não pode, não é só a penetração, é também o orgasmo. Então, não faz sentido ter E- Então, a uma... recomendação médica tem que ser mais detalhada. Quando eu tô acompanhando a gestante, eu vou buscar o Uhum. porquê. Ah, teve um sangramento, ela tem um colo que ele não sustenta, às vezes vai precisar fazer uma cerclagem, às vezes não Entendi. vai, mas, né, tá avaliando se vai, se não vai. Não pode ter orgasmo. Então, vai depender da Vai situação em depender da si situação mesmo, em si. né? Então, recomendações individuais. Risco habitual, sexo à vontade. Alto risco, aí avaliação individual, porque é caso a caso. Tá, porque, então, eu fiz algumas coisas erradas. Ou a indicação que era errada, a A contraindicação no seu contraindicação caso estava poderia errada. ser Eu errada. não Se você lembro. não teve sangramento, eu Não. não consigo entender o Não sei se porquê. era colo que estava baixo ou estava mais aberto, Aí, alguma tá coisa assim. vendo? Não, era alguma coisa com colo. Mas, provavelmente era placenta prévia. Porque se era um colo que estava aberto, você também não podia ter orgasmo. Porque Ai, aí, pois se o é. colo está aberto, você está tendo contrações, microcontrações Graças a uterinas, Deus faz deu tudo sentido? certo. Pois é. Eu treinei, Tá treinei até vendo? com Vivendo e conta. aprendendo, gente. Ó, faz 8 anos do Ah, meu gente, mas segundo mudou par. É. muito. Ó, das minhas 2 gestações pra cá, mudou muito. O café que a gente tava falando. Eu tomei café pouco, apesar de eu amar muito. Mas tomei café nas 2 gestações. Do não enjoei, que eu não podia falar café, que eu já tava vomitando. Falar, café, não suco, aí tava de Uhum. boa. Mas eu tomei. E aí, hoje, a recomendação é 0, por causa da restrição de crescimento intrauterino. Então, assim, muda. Atualização também, né? Vai mudar, né? Daqui 10 anos, esse podcast vai estar ultrapassada. Obsoleto. Ou são hoje, agora. Agora é o momento. Então, de mudanças é essa. Aí, o último trimestre, que é, assim, para mim, pessoalmente, individualmente, e pelo que eu vejo das minhas pacientinhas, é o mais desafiador. Porque aí o peso, a mudança na biomecânica, porque muda toda a biomecânica, já começa a mudar desde o primeiro, né? Mas no final, gente, a barriga puxa a coluna para frente. Aí a pelve vai para frente, muda a posição do cóccix, aí muda a posição da perna, anda igual um patinho. Uhum. E aí Pinguinzinho. tudo dói. Aí, mais no finalzinho, né, 34 semanas, volta a liberar a relaxina, que foi liberada lá no início, parou e agora vai voltar. E essa relaxina deixa tudo frouxo, é para relaxar. Ele não é local, ele não vai só ali no assoalho pélvico, ele vai relaxar todo o corpo. Então ela começa a ter dor em outros lugares. Aí vem os inchaços, os edemas. Hum. Aí vem o calor infernal. Então, assim, é cansativo o terceiro trimestre. E, né, por mais que gestação não é uma doença, também você não está em um estado normal, né? Eu tô com uma paciente que ela tá ótima, porque o marido dela falou assim: você não tá doente. Aí ela, pois eu vou amarrar uma melancia e 2 melões. Uhum. E Pra você você vai ver. ter que fazer tudo que eu faço num dia. Sentar, pegar, levantar, amarrar, vestir uma calça, amarrar o tênis. Falava, Faça isso. reclama não, Rafa. Eu falei com ela assim, traz ele aqui que eu vou botar uma eletroestimulação na barriga dele, que vou Simular a ligar uma contração, né? cólica. Assim, quero ver se ele vai reclamar. Porque o último trimestre, ele realmente é desafiador, ele é cansativo. E aí tem aquelas questões, né? Aí vem a ansiedade. Ai, vai nascer? Quando que vai nascer? Como que é que eu vou saber que vai nascer? Já vou marcar cesárea? Não marco cesárea? Sabe? E aí Que vem, parto que eu vou ter? o que que vai Quem vai me acontecer? acompanhar? Sabe uma coisa que eu tive no finalzinho da gravidez do Heitor, no meu primeiro? Foi infecção urinária. Nossa, E aí, na época eu não sabia, né? Mas é uma condição de risco, né? risco de parto prematuro. E só que assim, eu já tava com 38, mais ou menos. Hum. Só que o Heitor tem uma condição dentária, um probleminha dentário que a dentista falou
quando ela viu, né, ela falou assim, a mãe teve infecção urinária no final da gravidez? Teve. Aí ela Você falou, adivinha? aí ela falou que nesse finalzinho tá terminando algumas formações lá dentáriazinhas, e ele teve eu não sei explicar direito, uma má formação, uma calcificação equivocada, sei lá, no dentezinho dele. Então, ele parecia que tinha cárie, e num dos primeiros dentinhos dele que nasceu, e aí o médico que atendia ele aqui em BH falou assim, tira a mamadeira da noite, é cárie de mamadeira, e não era. Fiz o menino sofrer de noite, tadinho, dava mamadeira com água, você ter ideia, porque o outro falou que era cárie de mamadeira. É. E ela falou assim, não, isso aí é uma má formaçãozinha, umas coisas umas E na hora correlações ele que a gente não trocou tem. o dente voltou normal. Aí o definitivo tava normal. Hoje, a infecção ela é risco de parto prematuro. Então, qualquer infecção urinária durante a gestação, ela tem que ser tratada sintomática ou não. Ela tem que ser tratada com antibiótico, médico, tá? Que vai fazer isso, por causa do risco de parto prematuro. E a fisioterapia reduz a propensão da infecção, porque Não, não. com a... Tô pensando assim, o peso no assoalho pélvico, aquela questão da flacidez, você poderia deixar mais propensa, entendeu? O que eu pensei? Eu entendi, mas assim, nunca li nada. Dúvidas como paciente. Vamos buscar nossos guidelines. Mas nunca vi isso, não. Reduzir a infecção urinária, não. Mas quando tá sendo acompanhada, todo mundo tá atento, né? Aham. Porque vai no médico uma vez no mês, vai na fisioterapia. E aí, o que eu sempre falo, tem cólica. Porque a partir de 20 semanas começa a ter aquelas contrações de treinamento. Ainda tem mais isso, né? A partir de 20 Uhum. semanas começa a ter as contrações de treinamento. Que a barriga fica dura. Mas ela não tem dor, ela não tem cólica. Fica dura, às vezes quando agacha, às vezes está deitada, às vezes faz um movimento, às vezes tem um orgasmo, a barriga fica dura. É normal a partir de 20 semanas, sem dor. Se tem dor, se tem cólica, aí chama atenção. Aí precisa ir buscar um atendimento, buscar um médico, porque aí pode ser a infecção e aí pode aí tem risco, né, de É parto risco. prematuro. Tem que tratar. E o sexo nesse terceiro trimestre, aí super indicado, porque ele vai melhorar lá no parto, né? Quanto mais sexo, melhor o parto, será? Só que aí haja fôlego, com o pulmão espremido para namorar. É. Pulmão, a bexiga. A bexiga tá sempre cheio, o estômago tá sempre cheio, o pulmão tá sempre apertado. Só que aí fica mais sensível, né? Porque tá Tá tudo inchado, comprimindo a área ali, super congestado. irrigada. E aí, ai, que loucura! Usar o vibrador com aquela área toda. A gente comecei a falar que as mulheres querem mais sexo no segundo trimestre e tal, e tem muito isso das mulheres queixarem porque os maridos estão com medo. Muito. O que eu faço, Lu? Eu ameacei o meu marido. Falei, se você não tá comigo, eu vou arrumar outro. Porque ele tava com medo de machucar. Ai, que raiva. Nossa, bem querendo. Depois fica um tempão sem, gente. Tem que aproveitar Puerpério. enquanto pode. Ainda mais a mulher falando, vem, meu filho, você nem pensa, não. Se a médica liberou, tá liberado, Tá aproveita. liberado. E aí as posições precisam de mais ajustes ainda, né? Porque aí realmente fôlego, tem que parar às vezes no meio do caminho. Uhum. Mas é ajustado. Tudo ajustado, né? Não tem por que não ter, se quiser, se os dois quiserem. Isa, se quiser fazer perguntas, tá? Pode interromper Levanta aqui a a mão qualquer aí que a momento gente... que a gente já engata aqui. Estamos com plateia hoje. Vai ser ótimo. Então, essas adaptações, né, da dinâmica do casal que a gente trouxe E sobre a massagem perineal, é justo. nessa etapa, né? É no finalzinho, a partir de 34 semanas, a gente faz a massagem. A massagem, ela é para redução do... Aqui, o gel aqui. ensinar. Não, aqui na pepequinha. Vou mostrar aqui, né, mas eu sempre peço o marido para ir na consulta. Essa massagem, ela vai evitar de ter laceração no parto normal, né? Tem outras coisas, a gente tem as posições na hora do parto, as posições que protegem esse assoalho pélvico. Porque deitada eu sentido errado, né? De parei. Deitada como Horizontal, no horizontal hospital. com a perna na perneira, né? Aham. Aquilo é o mais É o antifisiológico antinatural. da galáxia, assim. Não tem como, gente. Tenta fazer cocô desse jeito, É. não vai sair.
E aí, mas tem as posições que protegem e as posições que facilitam a laceração e tem as posições que facilitam o parto. Então, por exemplo, a banqueta. A banqueta facilita a laceração. Ela vai aumentar o risco de laceração por causa da pressão que é feita em cima desse assoalho pélvico. Apoia os isquios, né? Apoia os ossos na borda e Uhum. toda a pressão está no assoalho pélvico. Uhum. É um parto rápido, sai rápido, porém ele aumenta Aumenta o o risco risco. de laceração. Então, mas aí a parturiente mesmo, essa minha paciente última agora que eu atendi, ela ficou horas no latente. Ela ficou mais de 24 horas na fase latente. E aí, mais um tanto de horas, que eu não sei quantas. E horas latentes no banquinho? Não, de trabalho de parto. Então, mas não no Não, banquinho. em Tá. casa, em casa. Aí ela foi para a maternidade e ficou ainda mais horas na fase ativa, muito tempo. Então, no final das contas, ela estava exausta. Se fosse uma paciente que eu estivesse acompanhando, eu ia sugerir ela de ir para o banquinho no final, no expulsivo. E aí ela acabou indo para o banquinho antes, deu edema de vulva. Então também não pode ir para a banqueta qualquer hora, sabe? Tem a hora certa. Mas a banqueta ela vai ajudar em partos longos. Porque ela vai ajudar, vai ser mais rápido. Essa mulher já não aguenta mais, gente. Ela quer que esse menino saia. Então, assim, eu dentro do consultório, eu vou orientar as posições. Olha, deitado de lado é ok, né? Você pode inclinar a cabeceira, a mulher vai estar inclinada. De 4 apoios, de gasking, que é 4 apoios com um apoio na bola, no colo do parceiro. E ela fazendo a fisioterapia e a massagem perineal, se precisar da banquetinha, o nível da laceração vai ser menor, né? Não existe uma comparação, banqueta, comparando cada posição em relação à massagem. Mas a massagem, ela diminui em torno de 17% o risco de laceração. Só a massagem. Independente. Independente. Aí, quando se compara a posição, a gente vê que a banqueta favorece a laceração. Mas Entendi. falando, tipo, massagem e banqueta, massagem e outras posições, não existe isso. Essa correlação para cada um. Mas tem como proteger mesmo na banqueta, tem como amparar, né? A mulher vai lá e bota a mão no assoalho pélvico, ou a enfermeira, ou a própria parturiente, e aí o bebê vai passar e ela vai estar amparando esse assoalho pélvico, o risco de laceração também diminui, mesmo na banqueta. Mas, então, a massagem é para proteger, para evitar essa laceração no trabalho de parto. Então, a gente vai massagear a musculatura, mas eu não preciso de estressar essa musculatura. A gente usa o gel hidratante ali da Lu. O hidratante A vaginal. gente passa um pouquinho, porque isso aqui, gente, rende demais. E aí a gente começa por fora mesmo, nos grandes lábios, essa massagem circular. Com o barrigão é difícil da mulher, né? Então tem que ser o parceiro fazer ou a profissional, né? Tem uma diferençazinha, assim, ó. Quando o parceiro faz todos os dias, 11% de menos laceração. Ah, é? O profissional, uma vez na semana, 17%. Porque tem uma diferença, né? Mas Aham. assim, esse foi os últimos estudos que eu vi. Aí faz essa massagem circular, o parceiro pode estar de frente, sentado, né? E a mulher com a perna afastada. Então, ele vai fazer movimento circular. Aqui, ó, entre a vagina e o ânus, tem aquele espacinho que é o centro tendino. Então, vai massagear aqui também, como um alongamento. A gente pode pôr o dedo dentro, aí quando é a própria gestante, eu peço o dedão, mas a barriga ela impede. O parceiro pode pôr o polegar, então ele vai pôr o dedo, gente, com calma, com cuidado, pede licença, passa Com gel no carinho. dedo, põe, faz uma leve pressão para baixo, que não é para doer, não é para sentir aquele desconforto de alongamento, é leve, porque é uma musculatura fina. Alonga um pouco, conta ali 20 segundos. E aí, imaginando um relógio, né? 6, 5 e 7. Falei certo? Falei certo. 5, 6 e 7. Eu demorei para processar, ela falou. Imaginando um relógio aqui. Então, vai fazer aqui no ponto 6, vai fazer no ponto 5, também 20 segundos, mesma coisa. E vai fazer no ponto 7, 20 segundos. E é a ponta do dedo, porque essa musculatura, ela tá bem aqui superficial, né? Não precisa de enfiar o dedo lá e puxar. E a massagem na mucosa é uma pressão leve de massagem, não é para carcar o dedo lá dentro. E aí faz um U, assim, ó, dentro, né? Esse movimento lá dentro e de dentro para fora também, de dentro para fora. Então vem com o dedo assim. Só coloca levezinho e...
Aham. leve. É uma pressão que não é para doer, não é para arder. Se tiver ardência, se tiver desconforto, tem alguma coisa errada. Ou ela pode estar com alguma vaginite, né, também, Aham. ou ela tem alguma hipersensibilidade e precisa avaliar, ou o cara tá fazendo com muita força, Ai. que pode acontecer, né? Mas basicamente é essa massagem. Não é só isso que é feito na fisioterapia, óbvio, né? Isso aqui é o mínimo do mínimo do mínimo. Mas a gente, desde o início, a gente vai preparar essa musculatura do assoalho pélvico e não só do assoalho pélvico, né? Do corpo todo, para receber essa gestação, independente de parto ou não. O que acontece? Eu gosto de dar esse exemplo, porque as pessoas falam assim, pra que a fisioterapia pélvica? Eu quero cesárea. Faz sentido eu fazer fisioterapia pélvica? Óbvio, É óbvio, independente porque é da via de independente parto. da via de nascimento. Independente. Imagina uma sacola. Essa sacola, ela suporta 5 quilos. E aí você bota... Ela tem 5 quilos de laranja. É o que ela suporta. Põe mais 3 laranjas e sacode ela por 40 semanas. O que você acha que vai acontecer? A gente aguenta muito, né? Mas você concorda que esse fundo ele pode ceder? Se tiver Uhum. um buraquinho no fundo, aí que cede mesmo. Pensa, a gente tem um buraquinho. Um não, né? É, a gente tem 3 3. buraquinhos no Que é assoalho o pélvico. diferencial, né? Com os homens. Então, o nosso assoalho pélvico é mais frágil justamente Ele é mais suscetível. pelos 3 orifícios. Os homens só tem 2. Na Então, é uma verdade, rede. músculo, ele não foi feito para sustentar peso, né? Assim, se nós fôssemos quadrúpedes, o peso da gestação iria ficar em cima da sínfise púbica, ia ter uma estrutura óssea sustentando, né? Mais abdômen. Como a gente anda em pé, só tem músculo ali embaixo. Então, a gente precisa ter essa força, né, de estabilidade, não só do assoalho pélvico, de adutores, de glúteo, de abdômen, para poder dar conforto para essa mulher. Uhum. Então, tanto que mulheres que são ativas, academias, né, que fazem atividades físicas, atletas, elas ficam melhores durante a gestação, elas sentem menos. Não quer dizer que não tenha A incontinência sedentária urinária. A sofre. sedentária sofre mais porque ela não tem força muscular para Sim. isso, né? Então a gente vai preparar o corpo todo. E o que lesiona o assoalho pélvico é justamente a gestação e a ação hormonal que tem na gestação, Uhum. que é um músculo esticado, sobrecarregado por 40 E as semanas. pessoas acham que é só a questão do parto ser Não, natural. se fosse isso, não tinha mulher de incontinência urinária, porque a maioria é cesárea, Uhum. né? Então, assim, não é parto, não é via de nascimento, não é parto vaginal que altera o assoalho pélvico, é a gestação em si. Lu, o parto não vai lesionar nada no assoalho pélvico? Vai lesionar, mas ele recupera. Mulheres que fazem fisioterapia recuperam mais rápido. Então, é esse o ponto, né? A prevenção mesmo, do cuidado para não ter um problema lá na frente. Assoalho pélvico e a parte abdominal também, né? É isso. Porque tem a A questão da diástase. diástase. Exato, né? A barriga fica frouxa a gestação inteira e depois quer que eu faça milagre. Mas o que previne mais a diástase é a atividade física. A atividade física durante a gestação. Então é isso, né? Da massagem a gente falou. E aí agora a gente vai falar do parto, né? Do pós-parto. Não, o parto em si e o impacto na sexualidade. A gente colocou aqui diferenças entre parto vaginal e cesárea. Importância da reabilitação do assoalho pélvico. Vamos falar também do mito que a gente estava falando aqui antes, quando a gente estava se preparando para o podcast, que a gente estava olhando nosso roteiro. O que eu lembrei, gente? Que quando eu fui ter o meu segundo filho, meu caçulinha, eu já tinha 6 anos e meio que eu tive o primeiro. E eu tinha mais instrução, então meu primeiro tinha 21 anos, no segundo eu estava já com 27, e eu queria parto normal. E a médica falou que não. Uma vez cesárea, sempre cesárea. E não tem isso. Tem um tempo determinado que eu Na verdade, é para mais seguro a partir de 1 ano. isso, tem Um ano entre uma cesárea e outra é mais seguro, mas mesmo que for menor que 1 ano, é possível ter o parto vaginal mesmo depois da cesárea, que é o que a gente chama de VBAC, que é a sigla em inglês, né, para parto vaginal pós-cesárea, pós-cirúrgico. E é super possível. Quais são os riscos? Tem risco? Tudo tem, né? A primigéstica também tem risco. Antes se falava muito em risco de rotura uterina.
Ah, tem risco de rotura uterina, por isso que não pode ter. Antigamente, quando eu formei, era imperativo que se o primeiro fosse cesárea, todos os outros teriam que ser cesáreas, limitando a 3 cesáreas. Como é que fala que esse povo que só pode ter 3 cesáreas, né? E aí vai tendo filho. E antes era essa a recomendação. E aí falava disso, que tem risco de rotura uterina, do útero romper no trabalho de parto. Isso. O risco de VBEC 1, uma cesárea, e primigesta, o risco de rotura uterina é praticamente o mesmo. Praticamente o Então, mesmo. primeira gestação, vamos traduzir a língua da Lu aqui, gente. Primeira gestação também tem risco Também tem de risco de rotura uterina. explodir seu útero. Tipo isso. É. É isso, porque foi isso que eu vi. Seu útero vai explodir se você tiver um parto normal depois da cesárea. Foi coisa básica. E Pra como falar se isso como a gestante. acontecesse, né? Como se isso fosse um negócio assim, nossa, sempre acontece. Não. A sentença, não é. Hoje a gente sabe que o risco maior de um VBEC, de um parto vaginal pós-cesárea, é o acretismo de placenta, que é quando tem a cicatriz. Aí, da primeira gestação, né, o útero tem a cicatriz lá da cesárea. A placenta vem e cola nessa cicatriz, porque a gente não sabe onde que essa placenta vai colar dentro do útero. Ela pode colar em cima da cicatriz anterior. Na hora que nasce, essa placenta ela pode ficar presa na cicatriz, nessa fibrose, e aí ter uma hemorragia pós-parto, que a gente chama de acretismo de placenta. Então, ele tem esse risco aumentado. Na verdade, o acretismo ele pode acontecer mesmo sem ser cesárea, quando puxa a placenta de forma brusca, né? Sim, mas são mais raros. E o risco disso é hemorragia pós-parto. Então, é esse o risco. Mas a cesárea vai impedir de você ter esse risco? Sendo que a cesárea tem um risco aumentado de hemorragia materna de 3 vezes mais que comparado a um parto normal? Então, se a gente põe na balança, qual é o risco? Não tem risco. Sabe? Então, existe muitas linhas de pensamento, existe muito médico instrumentalista ainda que gosta de intervir na gestação, mesmo quando a gestação está seguindo um fluxo natural. E você falou, né, queria ter um parto normal. 80% das gestantes, 80% das gestantes, é muita coisa, querem um parto normal no início da gestação. 20% já quer cesárea logo. Mas 80% querem o parto normal. E dentro do sistema privado, 80% é cesárea. O que muda nesse caminho? Será que essas mulheres... Isso no Brasil, né? Será que essas mulheres têm um problema? Será que as mulheres brasileiras nasceram com um problema e precisam de ter tanta cesárea? Isso não é um sistema? Isso não é uma cultura que foi, né, tão difundida? Porque até hoje, quando eu era grávida, que eu falava que eu queria parto normal, eu era louca. E se eu falasse que eu queria um parto domiciliar ainda, ferrou. Louca índia, que gosta de parir no meio do mato. E não tem nada disso, gente. Eu não estava desassistida, eu não estava desacompanhada. Você tinha conhecimento que você Mas queria, até né? hoje, eu tenho um paciente que fala assim, Lu, eu falo que vou marcar cesárea. Ai, falei nome de hospital. Corta o nome do hospital. Ela põe pi. O Rafa põe pi. Eu vou marcar a minha cesárea porque Deus me livre de morrer de dor. Aí eu falo, gente, mas e se morrer de hemorragia? Porque eu nunca vi ninguém morrer de dor no parto. Mas de hemorragia? Mas de hemorragia, sim. Né? Partos muito violentos e em cesárea, gente, é risco aumentar 3 vezes. Só que sabe o que acontece, Lu? E a gente fica assim tão chateado quando a gente está no meio. Quando a mulher tem uma cesárea e ela vem a óbito, infelizmente, tentou de tudo, não teve jeito. E quando ela vem a óbito numa hemorragia pós-parto não controlada, foi o parto que matou. Sabe? Então, assim, mesmo a gente tendo esse risco aumentado de morte materna dentro da cesárea, ainda existe uma cultura no Brasil de que é o melhor se fazer. Então, assim, é uma discussão longa aqui, de ficar falando, né, de indicações reais, tem as indicações. Quem tem esse sonho, quer ter o parto normal, busca um acompanhamento especializado com fisioterapeuta para tratar direitinho antes, durante, e ter o acompanhamento. A doula acompanha o parto também, não acompanha? Eu acompanho, né? Eu tenho a formação de doula, mas, para além da doula, eu sou fisioterapeuta, então tenho um upgrade da biomecânica. Mas mais do que isso, ela não dá só para querer no Brasil um parto normal, você quis. Eu quis. Você precisa
discutir isso com o Aí eu médico. quis, fiquei com medo, aí no final eu já tava cansada. Já tô com medo, tô cansada. Terça-me logo. Deu tudo certo no primeiro, vai dar... E graças a Deus deu tudo Graças certo, a né? Deus, deu tudo certo. Mas o pré-natal, ele não está desconectado do parto. Então, o pré-natal, ele também tem que ser feito com uma equipe, médico, enfermagem, com uma equipe que está alinhado com esse desejo. Uhum, E a gente descobre essa equipe nos e se. uhum. Porque tem um monte de... A gente chama de ó fofinho, que fala assim... Ah, eu atendo parto normal. A minha médica foi ótima, que ela já virou para mim e falou assim... Não faço parto normal. Ótimo. Tem médico que já fala assim, não, eu vou fazer, tem tudo para ter um parto normal, que a gente chama de ó fofinho. E no final ele fala, ele acha um cabelo no ovo e faz a cesárea. Como o do Heitor, que foi a questão do cordão umbilical curto. Que eu achei que ia ser normal. Minha mãe teve os 2 filhos de parto normal. Eu achei que eu ia puxar a genética da mãe e vou ter facilidade. Aí Queria também um parto normal, né, no foi. primeiro. Aí estava 39 semanas e meia. Olha, não encaixou, não vai encaixar, então vamos marcar para amanhã? Eu falei, amanhã? Então vamos. Não encaixou, não vai encaixar, a gente precisa fazer um parto de urgência amanhã, depois das 13, porque eu tenho um compromisso de manhã. Isso. Foi assim. Isso é urgência. Aí o Heitor nasceu, ela falou que ele tinha. Por isso que ele não encaixou, porque ele tinha um cordão umbilical curto. Aí eu não sabia, né, gente? 21 aninhos. É triste, gente. Tem um blog da doutora Melanie Morim que chama Estuda Melanie Estuda. Ela tem uma lista de reais indicações de cesárea e as falsas. Aí as reais, eu acho que são 5 ou 7, de quando vou lembrar, e as falsas tem mais de 100. Aí tem isso, cordão curto, cordão enrolado no pescoço, nó verdadeiro, você não vai entrar em trabalho de parto, você tem risco de ser assaltado se for de madrugada. Várias indicações nesse nível. Então, gente, não é só querer, infelizmente, não é só querer. Tem isso do assalto de Mas é muito perigoso você entrar em trabalho de parto de madrugada, você tem risco de ser assaltado. Vamos marcar cesárea. Viu? Você ouviu essa, Isa? Do médico, não, né? Ai, meu Deus. Ainda bem, pelo menos. Vamos marcar Os mitos, né? Não, entra lá, estuda Melanie Estuda. Põe lá indicações reais e fictícias de cesáreo. Então, o parto, ele vai impactar na sexualidade? O parto em si? E aí, uma coisa que eu vou falar é o papel do acompanhante lá no trabalho de parto, né? Independente dessa via de nascimento. É o apoio. E sexo é intimidade, né, Lu? Então, quanto mais essa mulher admira esse homem, ou essa mulher, né, a parceria, quanto mais tem admiração, mais ela vai querer estar perto. E o sexo é parte desse estar perto, é parte desse sentir cuidado. Até esse bebê nascer, ela ainda está olhando só para ela. Os hormônios, né? A natureza, ela é inteligente de fazer com que a mãe se conecte com o filho, porque ele precisa de cuidado, de amamentação, né? Então, o marido que se exploda, que se vira, vai caçar, né? Então, a natureza é sábia. Então, os maridos têm que ter esse entendimento da própria biologia, do funcionamento do corpo dessa mulher, para compreender certos comportamentos, o distanciamento, um pouquinho a baixa da libido, que é por questão dos hormônios também da amamentação, vão reduzir essa libido. Então, essa compreensão ajuda nessa conexão do casal. E aí vem o pós-parto, aí se é uma cesárea, é uma cirurgia. Ela tá com dor, ela não vai dar conta de fazer, né, tão cedo. E o parto normal pode ter alguma laceração ali, então a gente precisa cumprir aquele período ali, que é a quarentena que se fala, né? Pode lavar o cabelo, né? Pode comer, não, pode andar na rua, bota o neném no sling, pode ver gente, né? Mas assim, tendo as precauções, pode ficar também no ninho. Não é um problema isso. Mas dentro da sexualidade, o corpo da mulher nesse momento, ela está voltado para a cria. Então, quando a gente está ciclando, quando a gente está menstruando, está ciclando, quando entra ali na fase folicular, ali perto da... Ai, gente, fugiu quando tá... Pode Lúcia? engravidar? Não, folicular. É folicular, mas tem o dia Ovulatório. da ovulação. Ovulatório. Perdi as palavras aqui. Quando tá ali na fase ovulatória, que a mulher quer sexo, ela quer sexo, é o corpo dela tentando engravidar, dentro da biologia.
E aí, engravida. No pós-parto, o corpo, ele não quer sexo porque ele está criando aquele bebê. O ser humano, ele não nasce pronto, né? Igual um cavalinho, uma vaquinha, uma girafinha que já nasce andando E e se vira. busca o mamar. O ser humano, ele depende 100% de outra pessoa. Então, a mãe está ali voltada para o cuidado desse bebê. Uma vez, eu participei muito de grupos de gestante, meus puerpérios foram muito desafiadores, muito mesmo. Em outro momento eu falo isso. Mas eu lembro de uma mãe falando, né, com a bebezinha assim, ela falava assim, o marido dela perguntava, o que que eu posso fazer? E ele falava, cuida de mim, que eu cuido do bebê. Alice, eu lembro o nome da neném. Cuida de mim, que eu cuido da Alice. Então, cuida do meu ambiente, me deixa bem, me deixa feliz, cuida da comida, cuida da casa, sabe? Tira essas preocupações, que a Alice eu cuido, eu não me importo de acordar de madrugada. Agora já tem mulheres que gostam, que preferem dormir mais. Então, pega lá no berço ou põe aqui no meu peito, dá mamar, põe para rotar. Seja parceiro, Com sabe? cuidado, e o cuidado tem que ser genuíno. Não Porque esperando que vá ter sexo depois. tipo assim, deixa eu cuidar disso aqui pra rolar alguma coisa ali depois. Mesmo porque sexo não é moeda de troca. E aí a mulher se sente pressionada. Quanto mais pressionada a mulher se sente, mais rança tem do homem e de fazer as coisas. Então, tem que ser um cuidado genuíno mesmo, de oferecer o descanso, o cuidado. Depois que a gente tem o parto, a gente tá ali com aquela camisola fedendo leite azedo o dia inteiro. O cabelo cai depois de algum tempo. Minha barriga estourou tudo de estria. Então, assim, são muitas mudanças que afetam nossa autoestima. A gente não tá conectada nem com a gente não tá gostando da gente. Como que a gente vai se entregar? A gente não quer, a gente quer se esconder, se isolar, estar numa caverna, só ficar com o menino lá então esse momento é a oportunidade do parceiro mostrar para que ele está ali naquele relacionamento, né? É provedor de deixar tudo, de não faltar comida na mesa, mas tem que ser provedor de cuidado, de carinho também, de presença, prover tudo, né? E isso vai consolidar o relacionamento e a sexualidade dessa mulher quando ela estiver voltando, podendo ter a relação. Então, palavras de afirmação, você tá linda. Isso vai mexendo com a mulher. Exato. Cuidado, o olhar da mulher para o olhar do pai com a criança também atrai, assim, quando você vê, nossa, olha como que ele está encantado, como ele está empenhando nesse cuidado, né? Ele levanta de madrugada, ele está comigo. Porque, gente, eu me senti tão sozinha que eu acordava de madrugada e eu não tinha ninguém para conversar. Nada, eu tinha fome. Então, assim, é muito desafiador. Sem contar que a gente está com os hormônios tudo maluco no corpo, que dá um vazio imenso. A gente não tem aquela liberdade mais que teria antes. Quando as mulheres querem que o bebê nasce logo, fala assim, não fica querendo não, porque depois não dá para pôr para dentro. E aí você vai ter que fazer tudo com o neném, com a bolsa. É muito mais difícil. Então, muda aproveita. todos os relacionamentos, não só com a parceria, né? Mas de amizades. Muita gente sente impacto nas amizades que vão se distanciar. E aí vem as amizades maternas. Nada, o vínculo de amigas que são mães é um vínculo, né, amiga? É um vínculo muito maravilhoso na vida. Porque entende, né? Entende tudo. Entende o que está acontecendo. Quem não tem filho... E eu já pedi desculpa a várias amigas, sabe? De quando eu não tinha filho e brigava com elas. Você não vai na minha casa, você nunca tá comigo, você me abandona. A Fafia é uma delas, Fafia. E aí, é porque eu dei tipo uma sentença. Ela nunca estava comigo, ela tinha 2 filhos, gente. Olha que dó. Ai, fui tão errada. E aí a gente errei, entende, fui moleca. Né? E aí eu falei com ela assim, olha, meu aniversário, se você não vir, você não precisa conversar comigo. E aí o filho dela estourou um cano na casa dela e ela me ligou várias vezes e falou, eu não consigo ir porque minha casa tá jorrando água. Só que na época eu entendi, mas eu fiquei muito chateada. Mas olha o nível de cobrança, ela era mãe, gente. Hoje, quando a gente é mãe, a gente não cobra a amiga. Não tem como. A gente sabe. Porque se cobrar, acabou, tchau e benção. Não tem como, sabe? Não dá. E realmente as amizades, elas vão mudar, né? E é isso que vai impactar. Nosso tempo tá tão corrido e tem tanta coisa ainda pra falar. Não, maternidade vai ser 5 episódios. Não cabe, não. Ai, meu Deus.
Não cabe, olha. A gente falou do apoio da parceria, que é tão importante. Reabilitação do assoalho pélvico no pós-parto, mesmo no pós-cesárea, porque o corpo também não tem uma chave. Pim, foi uma cesárea, esse assoalho pélvico está bom. Não, ele prepara para o parto. Mulher querendo ou não, ele vai preparar, ele vai relaxar, ele vai perder força, ele vai sofrer os impactos da sobrecarga. Então, precisa reabilitar esse assoalho pélvico. Pode ter dor também no local da incisão, pode ter dor sexual por causa de fibrose na cicatriz da cesárea, pode ter dor por causa da cicatriz de laceração. E aí tem que fazer massagenzinha depois, né? Na cesárea? Nessa dorzinha de fibrose. Tem que fazer uma liberação. Faz uma liberação na fisioterapia, lá né? em cima, na cesárea. Né? Sim. É porque você tá fazendo assim, eu tô achando que é lá na vulva. Não, lá em cima na cesárea. E aí, a gente vai usar os meios que a gente tem, né? As técnicas que a gente tem. E aí, o puerpério, né? Que a gente já pincelou bastante aqui. O puerpério é um momento muito delicado. Quem nunca ouviu falar em puerpério, o puerpério é o período... Ai, vou tossir. O puerpério é o período imediatamente do nascimento do bebê até os órgãos voltar ao normal. Esse é o puerpério físico. Então, 6 meses, mais ou menos. Mas existe um puerpério psicológico, que não tem data para acabar. Então, e é nesse momento, muita gente já ouviu falar em baby blues e depressão pós-parto. Ele é real, gente, isso não é uma frescura. Tem os sintomas e precisa ser avaliado corretamente com o médico. Tem que procurar um psiquiatra, tem que procurar um psicólogo. Precisa fazer uma avaliação. Às vezes, não. O próprio puerpério ele é desafiador porque a gente tem tantas alterações hormonais e físicas e naquele momento, naquele início, privação de sono. A gente não consegue comer 9 horas da noite, você acordou e está com pijama que você acordou e nem penteou o cabelo, não escovou nem o dente, está com o dente até grosso. A mulher não consegue se ver, ela não consegue fazer nada, entre aspas, porque ela está abdicando de tudo para cuidar daquele bebê. Ainda tem a dor da amamentação. Ai, a amamentação é mais difícil que o que eu lembrei parto. agora que foi a pior parte pra mim. A amamentação Nossa, eu é mais chutava a difícil parede, gritava de tanta dor. Isa, tampa os ouvidos. Não, tampa os ouvidos não, porque ninguém me contou. E aí você tem que ouvir, usar a buchinha lá. Não, tem que usar buchinha, não. Então não tem mais, gente. Tá vendo? Eu tô obsoleta, eu tô lá na minha época. Porque pra mim eram as buchinhas, tinha que passar a buchinha pra calejar. Não. O que faz não hoje? Buchinha, Ai, não sol. faz, gente, tá vendo? Tô aprendendo. Sol. Tampa, sol. E informação. Só sol. Só sol. Fazer topless. Pode fazer topless. Pode tampar, deixar só a parte da areola, a parte escurinha e o bico. Tomar sol. Aquele hidratantezinho disse que é uma cerinha. Não. Não usa mais nada? Não. Tô passada, chocada, gente. Sei mais nada de maternidade, ó. Não sou mais referência. É extremamente difícil. Só sei ser referência já de criada na parte de maternidade. Nem a mãe sabe amamentar e nem o filho sabe mamar. E o bico, que inclui, bota o bico no menino, aí o menino... Eu fiz isso com o Enzo. Fiz confusão de bico com o Enzo. Confusão de pega, fere o peito, tudo e lá no peito. Isso eu passei com o Enzo. Oferece a mamadeira também, acaba desmamando. Mas, gente, isso é muito complexo, sabe? Mas a amamentação ela é extremamente desafiadora. Não romantizem. Não é aquela foto de margarina. No Facebook, não sei se ainda existe. Na época do Enzo, 8 anos atrás, tinha o grupo virtual de amamentação. São várias especialistas que te ajudam a fazer o encaixe certinho da pega do neném e tal. Aí, por exemplo, a pessoa coloca o caso dela lá, igual foi que eu vi o caso da menina falando que o bebê chupou chupeta, começou com a pega errada, e o que eu faço? Então, assim, eu não precisei postar o meu caso, mas eu acompanhei o caso dela e usei as instruções para mim, e aí deu para corrigir a pega. Então, não sei se ainda tem, sabe? Você tem? Esse não sei, não entro grupo virtual de amamentação. Deve ter até hoje, gente. É muito legal. Super dica. Mas existem as consultoras em aleitamento, porque o atendimento individualizado ele é diferente. Faz diferença. Dicas, sabe? Quando a mãe tem o bico invertido. Não, isso. Olha que loucura. O bico o bebê ele não depende do mamilo para mamar. Então o bico ele pode ser invertido, a boquinha do bebê tem que pegar a areola, que é aquela parte escura. Porque é ali que estão as garrafinhas que se chamam seios galactófilos, que ele vai abocanhar e vai conseguir puxar.
bico de silicone, nada disso é bom. E aí esse bico invertido, ou ele vai pra frente, ou ele vai continuar invertido e vai continuar amamentando. Mas não é fácil. O bico do meu peito, minha filha, fazia gag nos meus meninos, tão grande que é. E eu tive muita dificuldade, eu tive fissura. Eu tive, na segunda, do Noah, eu amamentava a Mel e o Noah junto. Eu amamentei os dois por 10 meses e eu tive mastite, eu quase morri. Ai. Eu achei que meu braço ia cair de tanto que doía. Então, assim, pra mim, amamentar é mais difícil. Eu tive 2 partos domiciliares. Filé, tinha 10. Amei amamentar, amamentei muitos anos, mas o início é extremamente desafiador. E é informação e apoio, apoio, apoio. Aí o parceiro entra. Uhum. Gente, é assim, ó, eu botava a Mel no peito, a Lê, minha irmã, chegava com um copo de água gelada, porque a boca seca. Na É hora. uma loucura. Uhum. Então é isso, tá ali, você quer água, você quer comer alguma coisa, tá com visita, a mãe quer amamentar e tá irritada porque é muito difícil esse início, se ocupa de tirar a visita de perto, olha, vamos pra lá um tiquinho, já tá na hora de ir embora. Ó, eu sou do tipo que não tinha que ter visita quando nasce. A visita é assim, Lu, você tá precisando de alguma coisa, tô indo aí agora, eu vou levar. Aí leva um bolo de chocolate, um batom, O porque eu tenho intimidade. hidratante. O hidratante, arruma a cozinha, varra o chão, pronto. Essa visita é para cuidar Pra da mulher, ajudar. não para sentar lá e ficar esperando salgadinho, pelo amor de Deus. É. Nem compra, viu, Rafa? Nem compra. Não, oferece água. A gente oferece água na visita. E a lembrancinha, pronto, já vi, já vi. E viu, acabou. E tem as pessoas que a gente quer que fica lá o dia inteiro para poder fazer companhia, porque também é um momento solitário. Então, isso aí é o puerpério, e é óbvio que essa exaustão vai impactar na maternidade, não, na sexualidade, né? Essa exaustão materna do início. E eu vou encerrar aqui, Lu, sabe por quê? Porque a gente já passou de 1 hora. Passamos. Passamos. Mas eu acho que as mães vão fissurar, vão Vão pedir gostar. mais desse episódio de maternidade. Que a gente tinha colocado no nosso roteirinho aqui, até um pouquinho depois do puerpério, né? Até a volta da sexualidade, mas a gente fala disso num próximo, né? A gente vai gravar mais episódios aqui, com certeza. E é isso, né? Vamos convidar esse pessoal maravilhoso para curtir, compartilhar. Compartilha, gente, com as gestantes, com as famílias. Compartilha com os pais também, com os maridos, sabe? Não só para as gestantes, porque eles também são responsáveis por esse bebê e por todas essas mudanças. Eles precisam entender. E se tiver com dúvida, a gente vai lá no nosso Instagram. O meu é Luciana Fisiopélvica. Desbloqueio feminino. O meu é Luciana Torres Fisiopélvica. Desbloqueio feminino. Vai lá também no Instagram da Vector. Eu respondo com o maior prazer as dúvidas que vocês tiverem. A Lu também está sempre disponível, né, Lu? As mamães aí, tentantes, né, que já se identificaram com o conteúdo e tem essa preocupação desse cuidado, já procura a Lu nesse tempo que ela deu de indicação. A Lu normalmente faz a indicação dos produtos da nossa loja. Também depois do retorno à sexualidade, está com alguma dificuldade, a gente faz atendimento de terapia sexual para reconectar esse casal, para melhorar a comunicação se for necessário. Então, se vocês gostaram desse conteúdo de hoje, desse episódio, compartilha, curte o vídeo, que é super importante pra gente, para chegar em mais pessoas, e também segue o canal para não perder os próximos episódios. É isso. Podemos terminar? Pode, Lu.